Shalom, meus irmãos. Então, vocês já se perguntaram qual é a maior religião desse mundo? Nesse vídeo nós vamos abordar isso e você vai compreender que o Sol, os adoradores do Sol, sempre o adoraram em todas as eras, em todos os períodos da história. Todas as culturas antigas faziam essa adoração ao Sol e hoje não é diferente. E o que as escrituras falam sobre essa adoração ao Sol que os hebreus tiveram que enfrentar? 1 Reis. Eliminou os sacerdotes pagãos, aqueles que queimavam incenso, a Baal, ao Sol e à Lua, às constelações e a todo o exército celeste. Ezequiel 8. Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o Sol, virados para o oriente. 2 Reis 23. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao Sol. Estavam na entrada do templo. Também queimaram as carruagens consagradas ao Sol. Então a gente observa que os povos antigos tinham essa adoração ao Sol. Isso é observável na cultura egípcia, na cultura inca, nos povos das Américas, no Japão, que é a terra do sol nascente, nos povos da Europa. Todos faziam essa veneração ao Sol. E os hebreus tiveram que enfrentar isso, tiveram que tirar esse espírito do meio deles, porque isso é contrário à palavra do Criador. E como essa adoração acontece hoje, nos nossos dias atuais? Através da maior religião que existe, o heliocentrismo, os adoradores modernos do Sol. E a gente observa isso através do universo que a ciência propõe, onde existe esse Sol gigantesco, enorme, e todos os astros, os planetas, porque na verdade a gente sabe que, segundo as escrituras, eles são estrelas errantes, estrelas que não possuem um curso fixo, determinado. Então esses ditos planetas, todos eles giram ao redor do Sol, fazendo uma veneração constante a ele. Os renomados cientistas, astrônomos e físicos que o sistema promove atualmente, todos eles têm uma ligação em comum. A ligação com a maçonaria, com as sociedades secretas. Vamos iniciar por Nicolau Copérnico, que foi nascido na Polônia, e ele foi o criador do heliocentrismo, onde o Sol seria o centro de um sistema planetário chamado Sistema Solar. Sem nunca antes tocar em um telescópio, se autotitulava astrônomo. Assim como a maçonaria, a igreja até os dias de hoje cultua o deus Sol Invictus, que herdara do paganismo babilônico e egípcio. Isaac Newton, nascido na Inglaterra, era maçom e foi um dos grandes percussores do iluminismo europeu. Ele nos trouxe a teoria da gravidade, que até hoje ninguém conseguiu realizar um experimento científico, observável, mensurável, reproduzível que provasse a existência dessa força. Temos também Charles Darwin, que nos trouxe a bizarra teoria da evolução, na qual a vida acontece por meio da seleção natural e que, segundo ele, o homem veio do macaco. Então vocês percebem que todas essas pessoas foram levantadas pelo sistema. São pessoas participantes de sociedades secretas que a todo custo querem descredibilizar a Bíblia, a palavra do Eterno. Então perceba que essa teoria do heliocentrismo, onde os astros, os planetas, segundo a ciência, giram ao redor do Sol, acontece um momento de veneração a esse astro. E esses planetas têm nomes de antigos deuses da mitologia romana, como por exemplo Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, na Grécia ele se chama Hermes, Vênus, que é a deusa do amor, no grego Afrodite, Marte, que é o deus da guerra, Saturno, que é o deus romano do tempo e da agricultura. Vocês sabem, o que significa Saturno. Netuno, que é o deus dos mares e oceanos. Plutão, que é Hades, deus do submundo dos mortos. E tudo isso comandado pela NASA. E por que falamos da NASA e não de outras agências espaciais pelo mundo? Porque todos seguem a NASA e possuem um acordo informal sob sigilo, e quem comanda tudo, toda essa mentirada, essas ofensas ao Criador, é a NASA. Segundo a ciência, os astros foram formados a partir de fragmentos de poeira vinda do Sol. No decorrer de toda a evolução da estrela, houve um momento que se iniciou um processo de desmembramento que deu origem a várias aglomerações. Uma parte se agrupou em partículas sólidas e daí teve início a formação dos planetas, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Só que, segundo as escrituras, Sol e Lua foram criados no quarto dia. E segundo a ciência é dito que o Sol nasceu primeiro e depois surgiram os planetas.
E aí cabe a você decidir em quem acreditar, na palavra do Eterno, do Criador, ou na ciência. Note que o sistema sempre irá induzir as pessoas, as multidões, a adorarem o sol ou qualquer outra coisa, menos o Deus Criador Yahweh. E perceba nessas imagens que o sol aparece muito grande, enorme, e a terra bem pequenininha ao seu lado. Aí a gente lembra de Isaías 40, que diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Então, entenda o que o sistema está querendo passar, que o Deus da criação é minúsculo, é insignificante diante do Deus Sol que eles propõem. Porque se ele é o que está sentado sobre o círculo da Terra, e a Terra tem esse tamanho, e o Sol tem esse outro tamanho, cadê o Deus enorme, grandioso? Não existe para o sistema. Então, entendam que tudo isso não passa de religião. Então, meus irmãos, compreendam que os senhores deste mundo, eles manipulam a verdade, eles enganam. Por quê? Porque eles são guiados pelo pai da mentira e do engano, pelo sedutor das nações. E estes mesmos dizem pra gente que a gente vive numa terra giratória, perdida no espaço infinito, que alguns agora estão de cabeça para baixo, que existe uma tal de gravidade, que é uma teoria que até hoje nunca foi provada, e que tudo isso é guiado pelo Deus Sol. E esse mesmo Deus Sol que foi adorado pelos povos antigos na antiguidade. E hoje existe um paganismo moderno e essa adoração hoje é chamada de quê? De heliocentrismo. Então acordem para todos esses enganos que o sistema nos traz. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Por que eles enganam as pessoas? Porque eles querem tirar toda a glória, toda a adoração do Criador de Yahweh. E querem colocar no homem, querem colocar no acaso. Nós não viemos do acaso. O universo não aconteceu do acaso. Tudo foi obra de um Criador, tudo muito bem pensado e planejado. Então eles querem tirar todo o crédito das Escrituras. Eles querem dizer que os profetas, que Jeremias, Isaías, que Enoque, não tinham conhecimento científico e que o que eles escreveram sobre a cosmologia da Terra, você não pode confiar, ou então eram tudo figuras de linguagem. Então, desperte. Leia Gênesis e compreenda como realmente nosso mundo foi feito e que o Sol foi feito só no quarto dia e não antes da Terra, como a ciência diz pra gente. Então, meus irmãos, é isso. O heliocentrismo nada mais é do que a religião moderna dos adoradores do Sol. Compartilhe esse vídeo e fique na paz do Eterno.